Encaminhado aqui nesses domingos, a gente está estudando o livro de Jonas e eu já convido os irmãos para abrirem a escritura lá em Jonas, capítulo 1. Nós vamos hoje do verso 7 ao verso de número 12. Jonas, capítulo 1, verso 7 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez, colocamos diante de Ti a Tua palavra, para que ela seja pregada aqui com fidelidade, com clareza. Oro para que o Senhor me ajude, me abençoe, Deus, e oro para que o Senhor ajude e abençoe aqueles que estão ouvindo também, para que sejam esclarecidos pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, dando continuidade à nossa série então, o que nós temos visto até aqui no livro de Jonas, e o que nós podemos constatar já é que até o presente momento, nos 4 capítulos que nós temos aqui de Jonas, Jonas é o único personagem que desobedece a Deus. E se a gente for dar uma olhada, a gente vai encontrar algumas coisas curiosas. Por exemplo, o mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, aí surge aquela tempestade. A planta, no capítulo 4, se os irmãos forem dar uma olhada depois, a gente vai chegar lá se Deus quiser, a planta obedece a Deus, ela nasce, depois ela morre. Os marinheiros pagãos também estão debaixo da obediência e do serviço do Senhor. O grande peixe no mar também está em obediência a Deus, inclusive, o que a gente vai ver aqui, a grande cidade de Nínive também está em obediência ao Senhor, porque ela se converte no final. E o curioso é que o único no livro inteiro em desobediência é o crente. O cristão é o único no livro todo em desobediência. E não é um cristão, entre aspas, comum. A gente está diante de um profeta, de um homem que foi chamado por Deus para pregar o evangelho, pregar a tua palavra. Mas apesar, irmãos, dessa triste realidade a respeito de Jonas, o que nós veremos hoje é um cristão de verdade. É um servo de Deus que, por um momento ali, temporário, teve um surto de desobediência, mas a misericórdia divina, através de meios pedagógicos, como nós temos visto e acompanhado aqui, às vezes dolorosos, trouxe de volta a lucidez cristã. Então, antes de entrarmos nos versos que provam o que eu acabei de falar, eu já gostaria de trazer inicialmente aqui, irmãos, uma pequena e simples aplicação inicial, que seria o seguinte: até aqui eu posso dizer que eu bati demais em Jonas. Eu falei muito mal de Jonas, falei que era um profeta estranho, esquisito, que fez tudo ao contrário dos outros profetas, né? Há 2 domingos que eu tenho batido em Jonas, tenho falado bastante dos seus erros, dos seus pensamentos errados, né, a respeito da salvação, quando ele cria que a salvação não deveria alcançar também os gentios. E talvez a coisa mais fácil do mundo, irmãos, seja olhar para a vida daqueles que pecou e nós julgarmos. O julgamento é algo muito simples, é muito fácil, a gente não precisa de nenhum esforço. Basta olhar para o outro, ver o erro, que o julgamento vem naturalmente. O homem foi criado após o pecado, com uma tendência ao julgamento, e muitas vezes sem considerarmos se aquela pessoa
está sofrendo em razão do seu erro. A gente está aqui falando dos erros de Jonas e aplicando para os nossos tempos, a gente pode olhar para os erros das pessoas, de outros cristãos, dos que estão à nossa volta, e nós aplicarmos um julgamento severo. Quando, na verdade, às vezes essa pessoa precisa de misericórdia, é de conforto, é de um abraço. É claro que existem aqueles que se dizem cristãos, mas as suas constantes obras impiedosas provam que de fato não são, pois pelos frutos se conhece a árvore. A gente não está falando desse tipo de pessoa, pois essas devem ser desmascaradas e declaradas perante a igreja e sociedade que são ímpias e impenitentes e estão a passos largos para o inferno. Mas existem cristãos, irmãos, preste muita atenção, existem cristãos que pecam, que erram, que caem e muitas vezes são abandonados pela igreja e recebem apenas o julgamento da igreja, quando na verdade o nosso papel é exercer misericórdia e abraçar essas pessoas que já estão sofrendo em razão do seu pecado. E o seu pecado é, por assim dizer, maximizado em razão de olhar para aqueles a quem eles esperavam um abraço, que é a igreja, e encontrar olhares julgadores, olhares de pessoas que julgam como se fossem pessoas superiores. Então, não é o caso de Jonas aqui, pois Jonas teve a misericórdia de forma indireta da parte de Deus, por meio ali dos meios secundários, seja as tempestades, seja o grande peixe, seja os próprios pagãos, porque os ímpios foram usados ali para cuidar de Jonas, né? A gente vai caminhar no texto e vai perceber isso, mas no nosso caso atual, nós somos chamados, irmãos, a sempre perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam e aqueles que nós vemos pecando, se arrependem e esperam de nós, cristãos, misericórdia. Porque hoje pode ser essa pessoa, amanhã pode ser eu e pode ser você. E a grande pergunta é, como é que você gostaria de ser tratado quando você cair, quando você pecar? Entenda bem, não é se você cair, se você pecar, é quando. Porque não se ache num tal status no qual você talvez pense que nunca vai cair em determinados pecados e outras tragédias aí, pois aquele que está de pé, toma cuidado para não cair. Então o julgamento é algo muito fácil nas nossas vidas. Voltando ao contexto ali de Jonas, o curioso é que Jonas foi chamado para pregar aos ímpios, mas são os ímpios do navio que pregam para Jonas. É algo curioso e que às vezes a gente passa despercebido. Jonas tem um chamado inicial, vai lá e prega aos ímpios de Nínive. E no meio do caminho, outros ímpios pregam para Jonas. É algo que a gente acha assim, isso é loucura. Como é que acontece isso com um cristão? Mas a gente vê que no verso 6, são os pagãos que exortam um cristão, dizendo, levanta-te, invoca o teu Deus. Irmãos, isso aqui é uma pregação. É como se eu estivesse dizendo aos irmãos, invoquem a Deus, clamem a Deus, orem ao Senhor. É um sermão de invocação à oração, e Deus usa aqueles ímpios, aqueles pagãos, para pregar um sermão de oração a Jonas. Jonas, está na hora de você orar. Quem diria que Jonas fosse ouvir de pagãos que ele achava que eram indignos de misericórdia, uma pregação? Jonas, comece a orar. E nós vimos aí no verso 7 que Jonas foi descoberto, por esses pagãos, e os pagãos podiam muito bem destruir Jonas, poderia matar Jonas, até porque eles eram ímpios, faziam maldade atrás de maldade. Matar Jonas então era algo muito simples, mas aqueles pagãos mostram aquilo que Jonas não mostrou: misericórdia. Então vejam, nós estamos vendo pagãos pregando, pagãos mostrando misericórdia, e estamos vendo um cristão completamente paganizado temporariamente. Esse é o profeta Jonas, e a gente vê que Deus ele tem as suas inúmeras formas de usar, e isso aqui mostra para a gente uma coisa muito interessante, irmãos, que o poder da palavra, o poder do evangelho não está em quem leva a palavra e o evangelho, pois Deus pode usar pagãos, pode usar uma mula, pode usar inclusive você, mas o poder está na própria palavra fiel em si, pois
para que a glória seja toda de Deus e não daqueles meios secundários que Deus usa. Então Deus pode usar inclusive incrédulos para te repreender. Irmãos, olha só que tristeza. A pior coisa para um crente é ser exortado por um não cristão. A pior coisa para um crente é ser exortado por um não cristão. Talvez você já tenha passado por isso. É claro, né? Se você não for um agente cristão 007 que se esconde, tem medo de falar que é cristão e se envergonha do evangelho, e no seu trabalho, no seu serviço, na sua faculdade ou em qualquer lugar você se esconde, mas se você se revela como cristão, há uma grande possibilidade de, dependendo da forma como você vive, você ser exortado também por pagãos e por incrédulos, independente da área onde você estiver, né? E percebam que o tempo todo, irmãos, nós estamos sendo lidos, nós estamos sendo vistos pelos pagãos, pelos incrédulos, para ver se realmente nós vivemos aquilo que nós professamos. Então, muitas vezes, Deus ele vai levantar incrédulos e pagãos para exortar e envergonhar os cristãos também, se eles não viverem de modo digno do Evangelho diante da sociedade. Isso para que você retorne à lucidez e viva de acordo com a sua fé, como foi necessário acontecer ali com Jonas. Quanto a essa questão, irmãos, o apóstolo Paulo traz uma palavra forte, falando aos judeus em Romanos capítulo 2, verso 21 e 24, quando ele diz assim: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? E aqui vem o ponto-chave. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E a pergunta que eu faço a todos os irmãos aqui nessa noite é: será que você é a razão pela qual o nome de Deus é blasfemado entre os gentios? Será que você é uma pedra de tropeço para que pessoas possam olhar para você e ver assim: de fato esse Deus é maravilhoso, olha a sua vida é exemplar, você é fiel aqui, você é pontual no trabalho, você é uma pessoa exemplar. Será que você vive de modo digno do Evangelho? Ou essa palavra aqui de Paulo serve para você, como quando ele diz assim, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa? Terrível coisa é nós sabermos que, por causa do nosso comportamento, por causa da forma como nós vivemos, pessoas chegarem no último dia e justificarem dizendo assim: olha, eu não me tornei cristão, o que seria uma coisa completamente estúpida da parte dele, pois ele não entendeu o Evangelho, mas eu não me tornei cristão por causa do comportamento de fulano de tal, por causa do comportamento daquelas pessoas que eram da igreja. Nós sabemos que essa justificativa ela não é plausível, porque os incrédulos não têm que olhar, em última instância, para a nossa vida, mas têm que olhar para Cristo. Tem que olhar para o que Cristo fez na cruz, porque Cristo é o exemplo de moralidade. A gente vai cair, a gente vai pecar, mas nós temos a obrigação de tentar viver o máximo possível de modo digno do Evangelho, para que o nome de Deus não seja blasfemado entre os pagãos, entre os gentios, e não aconteça o que aconteceu com Jonas, que precisou ter pagãos exortando e pregando para ele. Imagina, irmãos, você passando por uma situação em que um não cristão chega para você e pregar o Evangelho para você. Que coisa vergonhosa. Que coisa vergonhosa haver a necessidade de ímpios pregar o Evangelho para a gente. Isso é perfeitamente possível e Deus faz isso, né, para que você não seja como uma pessoa que vive na prática do pecado constantemente. Então, meus irmãos, Jonas foi tristemente repreendido pelos incrédulos. E a minha questão aqui é para que você cuide, para que não aconteça o mesmo com você, que você avalie sua vida em todos os setores da sociedade, se você tem vivido de modo digno e santo do Evangelho de Cristo Jesus. Verso 8, irmãos, diz assim: Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E aqui Jonas é colocado no banco dos réus. É uma pergunta atrás da outra, uma saraivada de perguntas,
Mas curiosamente, não sei se os irmãos perceberam, Jonas só responde a última pergunta. O que está lá no verso 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas está num clima aqui de alta tensão. Ele está meio que perdido. A tempestade está forte, ele foi descoberto de forma vergonhosa, como nós vimos ali no verso 7, foi lançado sorte e o azar caiu para ele. Uma série de indagações foram feitas a ele, ele está no banco dos réus, ele está encurralado, não só pelos pagãos, mas por Deus. A gente viu semana passada que Deus está atrás de Jonas e vai até onde Jonas acha que pode fugir de Deus, e Jonas não vai conseguir. E na pressão, ele mais uma vez esconde que é um profeta que deveria pregar em Nínive. Ele esconde e se limita a responder inicialmente que é um servo de Deus. Mas veja um detalhe importante: aqueles pagãos, eles eram politeístas, adoravam inúmeros deuses, por isso que cada um clamava ao seu Deus, um orava para Deus tal, o outro para Deus tal, deuses inventados, pela mentalidade deles. Então eles criam em vários deuses, e por causa disso eles estavam em oração. Os pagãos estavam orando. E chega para Jonas, e pergunta por que ele não está orando. Jonas poderia muito bem, irmãos, omitir que o seu Deus era o único Deus criador do mar. Jonas poderia omitir isso. Mas olha, a tempestade estava grande, o mar estava revolto, e Jonas fala assim: olha, o meu Deus é o Deus do mar. É como se Jonas, aos poucos, irmãos, começasse a confessar os seus pecados. Tem gente que não consegue abrir completamente o coração inicialmente. E aí Jonas fala: olha, eu sou um servo de um Deus que é o criador desse mar aí. Em outras palavras, de forma indireta, a culpa é minha. A culpa é minha, ele não omitiu isso, ele falou isso, e quando ele fala que serve ao Deus, é como se automaticamente Jonas começasse a assumir a sua culpa e o seu erro. Ele ainda não consegue, irmãos, confessar tudo, porque nem todo mundo, nem todo cristão consegue confessar tudo de uma vez. Mas ele começa a confessar seus pecados aos poucos. Jonas está cada vez mais sendo encurralado por Deus, e aos poucos ele vai vendo que não tem saída, que o seu livre-arbítrio é falso, que tentar fugir da presença de Deus é a maior tolice que um ser humano pode fazer, que tentar se esconder, que tentar esconder as coisas de Deus, inclusive dos pagãos, é coisa tola, porque Deus usa até os pagãos para que o seu pecado seja descoberto e revelado. Que ele e ninguém, nem eu nem você, conseguimos fugir da vontade soberana e eterna de Deus, e que Deus só nos deixa em paz, na plenitude da palavra paz, quando nós nos rendemos a Ele totalmente, confessamos todos os nossos pecados. Jonas ainda não confessou tudo, ele está confessando por partes, mas Deus vai até o final. Deus, ele não quer de Jonas 25% de confissão, nem de mim, nem de você. Ele não quer 50% da sua vida, ele não quer nem 99% da nossa confissão, porque se ele se ofereceu na cruz, irmão, 100%, entregando toda a sua vida, o mínimo que ele espera de todos nós é 100% da nossa vida, 100% da nossa confissão. Então, não pense, irmãos, em selecionar os seus pecados. Não pense em selecionar aquilo que você quer confessar ao Senhor. Isso porque talvez você tenha alguns pecados, aquilo que as pessoas infelizmente chamam de pecado de estimação. Aquele que você chega e diz assim: eu faço coisas boas, eu sirvo a Deus em determinadas áreas, eu faço doações, eu faço caridades, eu dou até o dízimo eu dou. Mas tem alguns pecados que você fala assim: mas isso é relativo, isso não tem nada a ver, isso aí todo mundo faz, isso é normal acontecer. E nesse momento eu preciso ser bem claro e bem duro, para que o Evangelho possa alcançar o seu coração. Aquele que se diz crente e tem pecado de estimação, isto é, cuida dele, zela, alimenta, e tem medo de perder o prazer, entre aspas, que ele proporciona. Talvez você esteja com um passaporte comprado para o inferno, esteja passos largos por lá,
pois crente não tem pecado de estimação. Deus não é um Deus que espera que você confesse 99% dos seus erros. Deus quer todos os seus pecados confessados. Porque Ele não se entregou 99%, irmão. Ele não morreu 99%. Ele não quer de nós 99%. Ele quer que você confesse todos. E se Ele traz essa palavra, é porque existem pessoas aqui que têm pecados a serem confessados ainda. Então, esse momento para que você confesse todos diante de Deus. Para que você não vá a passos largos para o inferno. Você pode fazer o que for, pode fazer caridade, pode dar inúmeros dinheiro para a igreja, fazer muitas coisas boas. Mas se em você houver um pecado que você se alimenta e tem prazer de cometer, é um sinal claro de que você não nasceu de novo, pois aquele que nasce de novo, ele não tem prazer na prática do pecado. Ele olha para o seu Senhor e fala: que loucura eu estou fazendo, pecar contra um Deus que é santo e que morreu no meu lugar. E aí, como eu falei de manhã, as mais terríveis palavras que uma pessoa vai ouvir de Deus, essa pessoa que tem um pecado de estimação, é: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. E existe um fogo preparado desde a eternidade para que você pereça eternamente. E ainda que você queira morrer no lago de fogo e enxofre, eu vou te sustentar para que a minha ira possa te consumir eternamente. Diante disso, querido irmão, talvez seja hoje o momento oportuno para que você olhe para a sua alma, olhe para os seus pecados, talvez aqueles que você ame cometer. E se você ama cometer, você já tem que ligar um sinal de alerta, porque amar pecar é algo incongruente para o cristão. Ele peca, ele cai, como certa vez um dos grandes pregadores, certa vez falou, usou uma ilustração. Ele fala que o pecado de um cristão é como um porco que está numa lama, mas ele percebe que aquilo é sujeira. E ele fala o seguinte na ilustração: imagina que a conversão, hipoteticamente, seja um porco sendo transformado em um homem. Antes o porco tinha alguns desejos de comer lixo, de comer porcaria, e agora ele é alçado a uma situação agora mais nobre. Ele come um alimento melhor. E aí o pecado na vida desse homem é quando ele, de uma forma acidental, ele olha para aquela sujeira, ele se comporta como um porco, mas de repente ele olha para si mesmo e ele fala: não, minha natureza foi mudada, eu não sou mais um porco, isso aqui é lixo, isso aqui é sujeira, isso aqui não me agrada mais. E aí ele se levanta, ele olha para aquilo, ele odeia o que ele está fazendo, ele odeia a si mesmo, ele proclama a si mesmo: eu mereço a ira de Deus, eu mereço a condenação de Deus, e eu não quero mais comer essa sujeira. Esse é o comportamento de um cristão diante de um pecado. Não é uma pessoa que fala assim: esse pecado eu amo cometer. Não, ele olha para aquilo e fala: meu Deus, que lixo eu estou comendo, que alimento eu estou me alimentando. E aí nós devemos olhar para a nossa vida e ver de fato se nós temos esses pecados de estimação ou não. Verso 10 diz assim: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Aqui no texto, irmão, não foi declarado, o texto não nos diz como foi essa confissão de Jonas, mas no segundo momento, Jonas confessa finalmente que estava tentando, não estava fugindo não, estava tentando fugir da presença de Deus. E os pagãos, ao ouvirem isso, tiveram grande medo, tiveram grande temor, porque Jonas fala: olha, meu Deus é o Deus do mar. Os pagãos olham para Jonas, vê que é o mar o grande problema dos pagãos. Os pagãos estavam com medo de morrer através do mar, de perderem as suas vidas, de perder as suas embarcações, já tinham perdido muitos bens. Então, mais uma vez, nós vemos que os pagãos mostraram mais coerência que Jonas ao perguntarem: Jonas, o que você fez? Onde é que você estava com a cabeça, Jonas? Nós vemos os pagãos, mais uma vez, dando uma lição de um comportamento cristão. Pagãos que clamam, ainda que sejam ao seu Deus falso,
pagãos que têm misericórdia de Jonas, poderia ter matado Jonas, pagãos que chegam para Jonas e falam: Jonas, isso não é prudente, isso é incoerente com o que você crê. E a terceira vez nós vemos pagãos mostrando comportamento adequado de cristãos. Em outras palavras, os pagãos estavam perguntando: Jonas, você tem algum problema? Olha o que você está fazendo, cara. Olha o que você fez. E no verso 11 nós começamos a ver os pagãos mostrando a misericórdia que Jonas deveria mostrar a Nínive. Porque diz assim: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Aqueles pagãos, até mesmo por serem ímpios, como eu falei aqui, poderiam ter matado Jonas, poderiam mostrar um pouquinho mais de impiedade, que não seria nada anormal para eles. Mas diferente de Jonas, que não teve compaixão de Nínive, eles mostraram compaixão de Jonas. E perguntaram a Jonas o que deveriam fazer para que o mar se acalmasse e ninguém morresse, inclusive Jonas. Pagãos se preocupando com a vida de um desobediente, com a vida daquele que estava tentando fugir de Deus. O que nós veremos no próximo domingo, como é que foi essa situação do relacionamento de Jonas com os pagãos e como que isso se finaliza. E a ideia na parte final do verso é que cada vez mais que o tempo estava passando, a tempestade ficava ainda maior. Então algo devia ser feito urgentemente. E finalmente, irmãos, Jonas responde algo sensato no verso 12. No verso 12 nós temos a primeira menção de sensatez de Jonas, quando ele respondeu assim: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Finalmente Jonas fala algo sensato: me matem. É a coisa mais sensata que um cristão pode dizer quando ele tem esse comportamento: me leva, pois eu não quero mais envergonhar o teu nome aqui na terra. Me mata. Nós podemos olhar para esse verso de duas formas. Primeiro podemos ver que Jonas, mais uma vez, preferiu morrer a obedecer a Deus, pois ele poderia orar ao Senhor para que Deus fizesse algo sobrenatural, para que ele enviasse Jonas a Nínive e ele finalmente pregasse. Jonas poderia confessar-lhe: Senhor, me leva a Nínive, eu estou cansado disso, não quero mais fugir, eu quero pregar. Mas ele prefere morrer a ver a bondade do Senhor sendo manifesta e alcançando os seus inimigos. E a gente percebe que o problema de Jonas não era com a maldade de Nínive, mas era com a bondade de Deus. Não era com a pecaminosidade de Nínive, mas era com a misericórdia de Deus. Jonas sabia: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. Se eu for pregar lá para aqueles homens maus, o Senhor vai salvar, então eu não vou lá. O problema de Jonas é que ele olhava para Deus e sabia que Deus era muito bom, pois ele sabia que Deus estava sempre pronto a perdoar, e por isso ele fala: me lancem ao mar, pois eu insisto, eu vou perder a minha vida, mas eu não vou pregar Nínive, eu não vou pregar. Por outro lado, irmãos, nós podemos ver esse verso da seguinte forma: Jonas diz assim: porque eu sei que por minha causa, minha culpa, me sobreveio essa grande tempestade. Em outras palavras, a culpa é toda minha. Eu mereço a punição. Me lancem ao mar. Eu mereço o castigo. Vocês pagãos não merecem sofrer por minha causa. Vocês mostraram atitudes muito mais nobres do que as minhas. E não é digno que eu fique aqui no mar e por causa da minha vida vocês sofram também. Então me lancem ao mar para que vocês pagãos possam viver, para que vocês sejam salvos. E nós veremos domingo que vem que a salvação dos pagãos não foram apenas fisicamente, mas foram inclusive de alma. Jonas foi chamado para pregar a Nínive, desobedeceu, no meio do caminho Deus faz toda uma forma ali para cuidar de Jonas e fazer com que a desobediência de Jonas culminasse na salvação de pagãos que estavam no meio do caminho, que na verdade era um caminho oposto.
E a gente olha para as coisas de Deus e vê assim, nossa, como é que as coisas de Deus são, né? Por meio de um homem desobediente, pagãos foram salvos também. E aí, diante dessas duas formas de ver, qual seria a melhor forma? Qual seria a forma mais correta? Será que elas são contraditórias ou elas são conciliáveis? Eu creio, particularmente, que elas são perfeitamente conciliáveis pelas seguintes razões. Primeiro, a gente tem visto que o arrependimento de Jonas tem sido aos poucos, por meio de vários processos pedagógicos, por meio de Deus cercar Jonas usando os meios secundários ali. Por questões nacionalistas, nós sabemos que Jonas não entendia corretamente o sentido da salvação ser também para os gentios, ser para pessoas que eram muito mais, entre aspas, na visão de Jonas, pecadoras do que ele. Por isso ele não queria pregar a Nínive, mas ao mesmo tempo ele mostra compaixão e misericórdia para com outros pagãos, que ele também achava que não mereciam, quando prefere morrer para salvar a vida daqueles marinheiros. Olha a situação, irmãos. Na mente de Jonas, pagão nenhum merecia condenação, principalmente Nínive. Mas nesse momento, Jonas assume que aqueles pagãos, eles mereciam pelo menos misericórdia do Senhor por meio da vida dele. E é por isso que Jonas fala, me lancem ao mar. Então nós vemos Jonas em tensão, porque ao mesmo tempo que ele não quer pregar aos outros pagãos de Nínive, ele de forma indireta, ele prega a misericórdia ao falar, me matem para que vocês não sejam mortos. Ele prega a misericórdia àqueles pagãos ali. E a gente vê que na desobediência ali de Jonas, Deus faz coisas milagrosas e miraculosas, como a salvação daqueles incrédulos. O objetivo final era Nínive, mas no meio do caminho, que era o caminho oposto, estavam outros pagãos que Jonas teve que aprender a ter compaixão deles antes de ter que ir finalmente pregar a outros pagãos ninivitas. Foi pior para Jonas. Ele vai pregar a Nínive de qualquer maneira, mas antes ele teve também que pregar aos outros pagãos. Como? Por meio da sua vida impiedosa, por meio da sua desobediência. E a gente vai ver que Deus usa inclusive a desobediência para que outras pessoas sejam salvas. Então, ao mesmo tempo em que Jonas poderia desejar a morte para não ir a Nínive, ele poderia também desejar salvar outro tipo de ninivitas, que eram aqueles marinheiros pagãos. A partir disso, então, eu quero encerrar, irmãos, com duas aplicações. Primeiro, todo verdadeiro cristão, diante do pecado ou diante do reconhecimento do pecado, sempre vai desejar ser disciplinado. Inclusive, se necessário for, com a própria vida. Ele não vai fugir de disciplina. Ele não vai fugir de ser exposto, ele não vai fugir de ser pego, se ele for de fato um verdadeiro cristão. E aí nós vemos isso em Jonas, quando ele fala assim, a culpa é minha, me lance ao mar. Isso é uma atitude de um verdadeiro cristão. E Jonas aqui mostra que ele está se arrependendo aos poucos, que ele merece a disciplina. Então, cristão que não aceita ser disciplinado ou corrigido, não merece o título de cristão, pois o seu coração ainda não foi regenerado. Cristãos indisciplinados ou cristãos insubordinados é uma contradição de termos. Portanto, todo cristão que peca e aceita a disciplina e a correção do Senhor, muitas vezes por meio do pastor, por meio de outros irmãos, por meio de amigos, ou mesmo por meio de ímpios, pagãos ou incrédulos, é um cristão que está alcançando a maturidade, é um cristão que entende que a disciplina é a maior evidência de que você é um filho de Deus, de que o amor de Deus está sobre a sua vida, porque se você é um indisciplinado, é porque você é um bastardo, você não é filho de Deus. Deus só disciplina, segundo Hebreus capítulo 13, quem Ele ama. Se você está em falta de disciplina, é porque o amor de Deus não está sobre a sua vida. Então, o cristão genuíno, quando ele peca, ele ama a disciplina. No início dói, no início machuca,
mas ele ama porque ele sabe, é o meu pai me disciplinando, é o meu pai me corrigindo. Eu tenho um pai. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, porque apesar dos meus pecados, a disciplina é uma evidência do seu profundo e tremendo amor por mim. Então, cristão indisciplinado é uma contradição de termo. É uma pessoa que não é cristã e, novamente, está a passos largos para o inferno. Segunda aplicação, encerrando nessa noite, e talvez a mais importante. Jonas aqui é visto como um tipo de Cristo. É aquele que aponta para a atuação de Jesus Cristo no futuro. Vejamos por quê. Para que os marinheiros, irmãos, pecadores, fossem salvos, o que nós constataremos semana que vem, alguém tinha que morrer para aplacar a punição de Deus por meio da tempestade. No caso ali era Jonas. Jonas tinha que ser lançado. Na cruz, nós temos exatamente a mesma coisa. A punição de Deus por meio da tempestade significa a justa ira de Deus sobre todos os pecadores. Os marinheiros representam esses pecadores. E se alguém que se entrega e se sacrifica, e esse alguém, na verdade, que se entrega e se sacrifica para aplacar a ira de Deus, é Jesus Cristo. Por isso Jonas é visto como um tipo de Cristo. Irmãos, nós aqui temos a tipificação mais pura do Evangelho de Deus, no Antigo Testamento, porque a gente está vendo aqui a ira justa de Deus sendo derramada sobre um homem sem exceção, que deveria ser derramada sobre todos os homens sem exceção, na cruz, está sendo derramada sobre uma pessoa para que os marinheiros, pecadores, que somos nós cristãos, não fôssemos mortos pela tempestade, que significa a ira de Deus, a justa ira de Deus sobre todos os pecadores. Mas Jesus Cristo foi à cruz, tomou o lugar dos eleitos, bebeu o mais puro da ira de Deus. Na linguagem ali de Jonas, foi lançado ao mar, ao mais profundo abismo ali, sofreu a ira de Deus. Cristo sofreu esmagado pelo Pai no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos, finalmente. E Ele nos doasse o dom da vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o precioso Evangelho que oferece salvação a todo o que crê. E o que é necessário? Crê em uma pessoa, crê em Jesus Cristo que pagou a nossa dívida, crê em Jesus Cristo que diante da nossa dificuldade, diante da nossa pecaminosidade, em outras palavras, declarou: me lancem ao mar, ou seja, me crucifiquem, me lancem para ser crucificado, para receber a ira de Deus que estava sobre todos os pecadores, para que vocês não possam ir ao inferno. Entre aspas, eu experimento aqui o inferno no lugar de vocês. E Cristo foi esmagado na cruz pelas mãos do Pai em nosso lugar, para que nós não fôssemos punidos. Glória ao Deus Trindade por tão magnífica salvação e por nós enxergarmos o Evangelho de Deus já sendo tipificado no Antigo Testamento por meio do livro de Jonas. Que o nosso bondoso Deus continue nos dando graça para aprendermos cada vez mais do Evangelho de Deus no profeta Jonas. Que Ele me ajude, que Ele nos ajude, que Ele te abençoe, irmão. E que tudo isso que está sendo falado aqui não apenas seja para o seu alimento intelectual, não seja para que você ouça mais um sermão, mas para que você aplique na sua vida, você ponha em prática, ouça toda a palavra de Deus e pratique. Deus te abençoe. Amém. Oremos ao Senhor.